E o Inter tomou uma decisão sobre a busca do patrocinador master. Até agora, o Inter teve algumas empresas que demonstraram interesse, tanto no Inter quanto no Grêmio. Só que a direção não conseguiu chegar no valor determinado que era o que aconteceu no ano passado. E a partir de agora, o que a direção pretende fazer é criar uma nova estratégia de um contrato somente até dezembro, e eu quero te explicar isso nesse vídeo. Além disso, quero te falar um pouco mais sobre o treino que aconteceu no CT Parque Gigante, aliás, antes da partida contra o Corinthians e com o Pesolano de novo fazendo mudanças. E por último, quero te contar também um diagnóstico interno da direção do Inter do porquê que diversos jogadores foram liberados para jogar no Sub-20 e mesmo assim teve uma derrota muito ruim que inclusive fez o Inter ter algumas reuniões nessa semana. Então, só antes de começar esse vídeo, roda de Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes da gente começar esse vídeo, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações, porque é sempre importante para sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, o teu celular ser notificado. E deixa nos comentários a tua opinião, em especial sobre uma coisa: qual time que tu colocaria a campo para o jogo do domingo? Principalmente sobre o Bernabé. Tu manteria ele na lateral esquerda? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Porque, aliás, o Inter não teve tempo de folga. O Inter vai fazer depois uma logística diferente para conseguir recuperar essa folga para os jogadores, em função que o Inter vai jogar no domingo de Páscoa contra o Corinthians. A partir daí, o Inter vai ter a semana inteira da semana que vem para, entre aspas, descansar, mesmo que seja uma semana Grenal. Então, a segunda e terça-feira, o Inter vai utilizar de folga para, entre aspas, recuperar o feriado da sexta-feira e também, obviamente, o do domingo. Então vai ser meio que uma estratégia que o Inter vai estar fazendo, porque agora nas próximas semanas o Inter não vai ter jogos no meio da semana, em função de ter Libertadores e também Conmebol Sul-Americana. Mas, aliás, falando de um título que o Inter pode conquistar esse ano, e sim, o Inter pode conquistar um título esse ano, que é a Recopa Gaúcha. A Federação Gaúcha, inclusive, divulgou a data para o dia 6 de maio, o jogo contra o Brasil de Pelotas, que vai acontecer, inclusive, lá em Bento Gonçalves, no Bento Freitas. Óbvio, é um jogo único, se acontecer empates, decisão vai a pênaltis, mas é o único título de expressão que, entre aspas, né, de expressão que o Inter pode conquistar esse ano, em função de ter conquistado o Gauchão no ano passado. O Inter tem essa possibilidade de disputar a Recopa esse ano, e a Recopa só não aconteceu no Campeonato Gaúcho, porque, como todo mundo lembra, o Brasil não estava na primeira divisão. Mas fica aí uma curiosidade, porque logo mais em maio o Inter pode ganhar uma taça, para ti que não esperava esse tipo de situação. Sobre atualizações do treino, tá? 2 desfalques já confirmados. Félix Torres não vai estar à disposição porque ele pertence ao Corinthians. O Inter teria que pagar uma multa para que o Félix Torres pudesse atuar. Por óbvio, isso não vai acontecer. O outro desfalque é o Bruno Tabata, que tem um protocolo de concussão em função daquela situação que ele teve contra o São Paulo, aquela batida de cabeça. Inclusive, ele foi levado para o hospital, realizou exames de imagem, nada foi detectado, mas como o Inter teve que realizar uma substituição com este protocolo, ele está fora do jogo contra o Corinthians. Possíveis retornos, tá? O Benjamin e o Kaique são dois jogadores que estão em retreinamento e já num processo de transição. Quem sabe para o Grenal eles podem estar à disposição. Outra questão, 2 confirmados, Vitinho e Rocher. Vitinho retorna de suspensão e o Rocher retorna da seleção uruguaia. Ambos, inclusive, devem ser titulares. A principal dúvida nesse time, Bernabé deve voltar para o banco de reservas e o Matheus Bahia deve voltar a ser o lateral esquerdo, já que o Vitinho deve retornar para o time e a partir daí não tem a necessidade de escalar o Brian Aguirre. A principal dúvida, que inclusive acontece ainda no CT Parque Gigante, é qual dos 3 jogadores vai ser titular da dupla: Carboneiro, Borré e Alan Patrick. É muito difícil que o Pesolano escale os 3 juntos, porque de novo existe uma boa chance dele colocar 3 volantes, assim como ele fez no jogo contra o Santos, de certa forma no jogo contra a Chape, e até no jogo contra o São Paulo a gente pode considerar que chegou a ser inclusive 4 volantes. Então, para a partida contra o Corinthians, o Pesolano deixou muito claro na coletiva que não é a maneira que ele gosta de jogar, mas é a maneira que está trazendo pontos para o Inter. Nos últimos 3 jogos foram 7 pontos. O Inter deve repetir uma escalação com 3 volantes, só que existe uma dúvida do Bruno Henrique começar no banco e o Alan Rodrigues acabar começando entre os titulares, até pelo nível de intensidade, e foi algo que inclusive foi um diagnóstico do Inter, principalmente nessa partida contra o São Paulo. Vale ressaltar que como o Inter teve esse jogo do meio da semana, existe uma outra questão também do Gabriel Mercado. E aí são duas, tá? Primeiro, o desgaste físico natural do Gabriel Mercado e segundo, que ele tá pendurado. Ou seja, se ele tomar amarelo contra o Corinthians, ele tá fora do Grenal.
E aí o Inter teria que ir para uma zaga de Vitor Gabriel e Félix Torres. Não preciso nem dizer o quanto isso é perigoso. O Inter sabe dessa situação e por isso pode, entre aspas, acabar preservando ele para o jogo desse final de semana. Outra informação que eu quero te trazer, situação do patrocinador master, que a gente já está no mês de abril e o Inter ainda não conseguiu ter um patrocinador master. Aliás, não é só o Inter, né? O Grêmio também ainda não conseguiu resolver essa situação. Algumas empresas chegaram a negociar, duas casas de aposta, teve também a própria BYD que acabou fechando com o Bahia. Houveram também negociações situacionais só com o Inter e só com o Grêmio, mas nenhuma avançou. Por quê? O Inter inicialmente estava pedindo o mesmo valor que a Alfa pagava no ano passado, que era 60 milhões de reais por ano. Não tem nem como alguma empresa pagar isso hoje para o Inter e para o Grêmio. A segunda questão era o Inter reduzir esse valor para o que era anteriormente, antes da Alfa chegar. O Inter ganhava do Banrisul na época 30 milhões de reais por ano, que é o que o Inter está pedindo nesse momento, só que com uma ressalva, que o contrato seja somente até dezembro. Por quê? Porque o Inter quer deixar para a próxima gestão, que vai assumir em dezembro/janeiro, decidir qual que vai ser o próximo patrocinador master por 3 ou 4 anos. E resolver pelo menos uma situação agora, pelo menos nesse momento, de um contrato de abril a dezembro, e que o Inter aí mensalmente possa ter um valor importante, já que é um valor que está deixando muito o Inter numa situação financeira muito complicada. Desde o ano passado, o Inter deixava muito claro que a verba do patrocinador master era muito importante para o pagamento de direito de imagem. E é algo que até esse ano o Inter está tendo que tirar de outros lugares para conseguir pagar o direito de imagem, já que não tem um patrocinador. Então, por isso, o Inter quer resolver essa situação, entende que, a partir daí, fechando um patrocinador até dezembro por 30 milhões, vai ter pelo menos uma situação financeira um pouco mais tranquila, tá bom? Por último, eu quero te falar sobre o Sub-20, né? Porque tiveram muitas críticas, principalmente para o Pesolano, mas foi inclusive uma situação que foi acima dele. Inicialmente, antes da partida contra o São Paulo, o Inter já havia informado o Pesolano que alguns jogadores que ele poderia ter no banco de reservas, que quem sabe poderiam ser opções para segundo tempo, iriam atuar no Sub-20 em função de o Inter ter uma prioridade em voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Inter terminou a primeira rodada com uma derrota por 3-0 para o Curitiba. A partir de agora, o Inter teve algumas reuniões durante essa semana e ficou alinhado que o Pesolano vai ter um aval um pouco maior. Ou seja, se ele quiser o JV, se ele quiser o Raikkonen para jogar no profissional, ele vai ter este aval. Porque há o entendimento que os jogadores que descem do profissional para o sub-20 não têm o mesmo nível de comprometimento com os que já estão por lá. E o Inter já vinha falando isso desde o ano passado e agora no começo dessa temporada há de novo esse diagnóstico e por isso o Inter já vai de novo fazer esta mudança de rota, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado e eu volto logo mais com as informações.